1 Tessalonicenses, capítulo 1, está aí o texto, versículo 2 a 9. Se você não está familiarizado com a Bíblia, né? Você vai no seu índice, é Novo Testamento, daí você vai encontrar Tessalonicenses, capítulo 1 são os números maiores, em negrito, e os versículos são os números menores, dentro daquele capítulo. Bom dia, Manu, beijo, viu? Amo você demais. Vamos nos ver dia 29? Tô com saudade. Podia combinar para a gente sair, eu, você, o Charles, depois do culto. Seria muito legal. Diz assim, ó, damos sempre graças. Porque Paulo está dizendo damos sempre graças, porque é Paulo que está escrevendo junto com Silvano e Timóteo, tá? Versículo 1. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos nas nossas orações e sem cessar, recordamos-nos diante do nosso Deus e Pai. Olha, 3 coisas que ele vai falar a respeito dos Tessalonicenses. A operosidade da vossa fé, a abnegação do vosso amor e a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. 3 virtudes aqui. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós, tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis que tem sido o vosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Glória a Deus. Hoje eu quero falar da fé que transforma. No versículo 3, Paulo fala de 3 coisas. A fé deles, a operosidade da vossa fé, a abnegação do vosso amor e a firmeza da vossa esperança em Cristo Jesus. Mas eu quero falar só dessa primeira virtude que o apóstolo Paulo vê nos Tessalonicenses, que é a questão da operosidade da vossa fé. Na Bíblia nós encontramos 2 tipos de fé. A Bíblia chama, tem a fé viva e a fé morta. Tiago capítulo 2. A fé morta é uma fé que você crê, mas a sua vida não é pautada, não é condicionada àquilo que você crê. Por exemplo, você crê que Deus existe, mas você vive e age como se Deus não existisse. Essa fé é uma fé morta. Você crê que Deus quer de você que você faça o melhor. Você crê nisso, você sabe disso. Que determinadas coisas que você faz está errado. Mas você continua fazendo. Essa fé é uma fé morta. Por que ela é morta? Porque ela não causa transformação. Ela não muda você. O bêbado que crê que Deus existe e que Deus, vamos dizer assim, reprova aquele comportamento, ele continua crendo em Deus, mas ele continua bêbado. Então, essa fé ela não faz nenhuma diferença. É muito mais uma fé para desencargo de consciência, para tranquilizar o espírito, do que a fé verdadeira. Porque essa fé, ela é enganosa. Por isso que ela é morta.
Porque ela diz para você que está tudo bem, quando na verdade não está. E você sabe que não está. Só que você não tem a fé verdadeira, a fé viva, para lhe transformar. Para crer que Deus pode mudar uma situação. Pode mudar a sua vida. Pode mudar qualquer circunstância na sua vida, na sua existência. Quando você passa a crer nisso, obviamente, por meio de Jesus, essa fé ela se torna viva. Porque essa fé move você a uma ação, diferente da fé morta. Em Tiago, ele diz uma coisa interessante. Ele diz assim, você crê que Deus existe? Fazes bem, porque até os demônios creem e tremem. Então, essa fé dos demônios, eles creem que Deus existe. Obviamente que o demônio crê mais em Deus do que nós. Mas qual é o problema deles? É porque eles têm uma mente tão cauterizada que eles não conseguem mudar. Eles não desejam mudar. É por isso que a fé morta é chamada a fé dos demônios. Porque não transforma, não muda, não lhe faz andar para frente, andar para o bem, andar para essa coisa. Então, aqui nos Tessalonicenses, para essa igreja, para esse grupo, eu queria tirar assim 3 características de uma fé operosa, de uma fé viva. E a primeira dela é que essa fé, ela resiste às dificuldades. O versículo 6 diz, com efeito vos tornastes imitadores nossos, ele está falando dos apóstolos, e do Senhor Jesus, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito. Paulo está usando 2 exemplos deles, porque quando você lê o livro de Atos, capítulo 17, Paulo, quando chega nessa cidade de Tessalônica, ele é muito perseguido. Ele é muito perseguido. Ele sofre muito. Depois ele sai dessa cidade, ele vai para uma outra cidade chamada Bereia, mas a perseguição era tão grande que as autoridades de Tessalônica foram para Bereia perseguir ele e a sua equipe, Timóteo e Silvano, que faziam parte daquela viagem missionária. E também ele usa o exemplo do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus, ele sofreu. Ele foi traído, ele foi pregado numa cruz. E Paulo está dizendo, olha, a fé de vocês na igreja de Tessalônica é operosa porque vocês não negam essa fé no meio da tribulação, no meio da angústia, no meio das circunstâncias adversas. Quantas pessoas que diz, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, mas quando acontece alguma coisa errada ou diferente do que ela estava esperando, aí ela deságua, ela simplesmente perde o eixo da vida e fica tateando, entra em crise, se desespera. Essa fé é uma fé que não lhe leva para lugar nenhum. O nosso grande exemplo, o nosso grande desafio, melhor dizendo, é viver essa fé operosa. A Bíblia é cheia de exemplos de homens e de mulheres que viveram essa fé. Quando você lê a carta escrita aos Hebreus, no capítulo 11, que a gente chama da Galeria da Fé, é muito interessante, porque a primeira parte daquele capítulo, ele vai falar de pessoas que foram honradas pela fé que tiveram, como Abraão, como Isaac, como Jacó.
como Jefité, dentre tantos outros, como Davi. Mas na segunda parte, se esse primeiro grupo, eles foram honrados pela fé que tiveram, a segunda parte ele vai falar daqueles que honraram a fé que tinham. Eles não foram honrados pela fé, mas eles honraram a fé. Porque esses aí, eles sofreram perseguições. Eles viveram no antros da terra, eles viveram fugindo por causa do evangelho de Jesus. Mas eles não voltaram atrás. Eles não voltaram atrás. Não é porque as coisas estavam dando errado que eles esqueceram daquilo que eles criam. Não. Essa fé não é porque eu só vou ter fé em Deus quando tudo estiver bem comigo e quando alguma coisa der errado eu não tenho mais fé. Acabou a minha fé. Não, essa fé não me leva para lugar nenhum. Essa fé, essa operosidade da nossa fé é que nos habilita a agir, a enfrentar, a buscar, a querer, a desejar, a acreditar. Mas tem uma segunda coisa que me chama a atenção na operosidade da fé, é que essa fé deles não era só a fé, era o amor e também a esperança, mas eu estou falando só da fé. Essa fé, essa operosidade da fé deles tornou-se modelo. Olha o versículo 7, de sorte que vos tornaste modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia, porque vos repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também em toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. A fé dos Tessalonicenses foi um modelo para toda a Europa. Porque eles estavam debaixo de grandes perseguições, mas eles não desistiram. Eles não deram um passo atrás. As pessoas olhavam para aquela igreja em Tessalônica e diziam, as comunidades cristãs diziam, nós queremos ser como eles. Olha como isso é lindo. Aplica isso na sua vida, na minha vida. Você tem sido modelo de fé para alguém? Tem, com certeza. Ou de fé, ou uma fé que não opera, ou uma fé que opera. Você já viu aquelas pessoas que olham assim e dizem assim, rapaz, ser crente igual o fulano aí não dá certo não. Ou então, as pessoas olham e dizem assim, olha, eu queria ter essa fé. Eu queria ter essa fé. Nós somos chamados para sermos um modelo. E o nosso referencial é o modelo maior, que é Jesus. Ele chega a dizer no capítulo 5 de Mateus, Jesus, que nós devemos, através das nossas boas obras, como uma luz, brilhar, a ponto das pessoas olharem essas obras e glorificarem ao nosso Pai que está nos céus. Tiago, no capítulo 2, ele diz assim, me mostre a sua fé sem as obras, que eu, pelas minhas obras, mostrarei a minha fé. Modelo. Eu não estou falando de perfeição, ninguém é perfeito. Mas espera aí, a sua fé em Cristo Jesus transforma você a ponto de alguém dizer, eu quero ser assim. Alguém que olhe para a sua vida como era antes de Cristo, ou mesmo em Cristo, mas que passou algum tempo, né? Uma fé
que não fez muita diferença. E de repente as pessoas começam a olhar para você e dizem, puxa vida, eu quero ter essa fé. Eu quero ter essa fé. Essa fé que age, essa fé que ama, essa fé que se aproxima. Não é que é um superstar, né? Não é um super-homem, uma super-mulher. Não se trata disso não, porque nós somos muito fracos mesmo, frágeis. Mas no nosso dia a dia, nós cremos, nós andamos nessa direção. Olha, tem tantos exemplos disso. Em Lucas capítulo 21, Jesus estava no templo e ele ficou olhando aonde se colocavam as ofertas, no gasofilácio, né? E ele via os ricos indo lá e botando do que sobrava. Era muita coisa, mas era do que sobrava, era do que não fazia falta. E aí ele destacou uma viúva pobre, que ela vai lá e ela oferta a Deus tudo que ela tinha. E não era muita coisa não, eram 2 moedinhas. E Jesus diz, olha, essa viúva pobre, ela deu muito mais do que todos eles, todos esses ricos. Por quê? Porque naquela atitude simples daquela viúva pobre, sabe o que ela estava dizendo? Eu creio que Deus vai suprir minhas necessidades. Não vão ser essas 2 moedinhas que vai resolver o meu problema. Quem vai resolver o meu problema é Deus. Olha como isso é forte. Olha como isso é forte. Aquela viúva, ela disse, eu dependo de Deus. Não quer dizer que ela não age, não quer dizer que ela não faça a sua parte. Ela faz. Ela fez. Porque tem muita gente que diz, não, eu creio em Deus como desculpa para ser preguiçoso, para ser preguiçosa. Não, aí não há espaço no cristianismo para isso não. Não há espaço no cristianismo para isso. Não, eu faço a minha parte. No que depender de mim, eu vou trabalhar, eu vou me dedicar, eu vou em frente. Mas eu creio que por todos os esforços que eu fizer, por toda a qualificação que eu tiver, isso é insignificante em relação àquilo que preciso. Porque só Deus é capaz de suprir essas outras necessidades. Nem que seja 1% eu vou fazer. E os 99% eu vou esperar que Deus faça. Eu não vou cruzar meus braços. Havia um grupo aqui em Tessalônica que não eram todos assim não. Tinha deles que não queriam trabalhar, dizendo, não, Deus vai nos abençoar. Paulo diz, não. Quem tem preguiça para trabalhar, então não coma, filho. Porque isso é um péssimo exemplo. A minha fé, para mim ser modelo de fé, eu preciso ser íntegro, honesto, trabalhador, sabe? Aquela pessoa de pegada. Mas acreditando que Deus está no controle. Como fez aquela viúva. Isso não é forte. Mas deixa eu ir para a terceira coisa, para não me estender muito, que eu acho muito valioso, muito valioso. Paulo elogia a operosidade da vossa fé. Primeira coisa, porque eles não desanimaram no meio das lutas, das perseguições, das tribulações. Eles não desanimaram. Eles não desanimaram. Segundo, porque a fé deles era exemplo para outras pessoas. Tem muita gente hoje que não quer nada com o evangelho, não é por causa de Cristo, é por causa de muitos cristãos, de muitas cristãs. Porque não são modelo. E a gente precisa cuidar disso.
Precisa cuidar. Eu não posso, você não pode ser pedra de tropeço para ninguém. Tem gente que não vem para Cristo porque ama mais as trevas do que a luz. Tudo bem, o cara quer viver deliberadamente no pecado, ela quer viver deliberadamente no pecado, obviamente ela não vai. Jesus foi rejeitado por esse tipo de gente. Imagine você e eu. Mas eu estou dizendo no que depender do meu exemplo, no meu testemunho de vida. Essas pessoas vão se aproximar ou vão se afastar de Cristo. Isso é muito importante. Eu preciso ser modelo. Eu preciso ser modelo. E a terceira coisa, a fé deles era uma fé que transformava. Olha o que é que ele vai dizer no versículo 9. Pois ele mesmo, no tocante a nós, proclama que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Isso aqui é forte. Uma fé que transforma. É uma fé que crê no único Deus. O Deus vivo. O Deus do cristão não é um Deus morto. Em Mateus capítulo 22, quando Jesus estava numa conversa com os saduceus, que era um grupo da aristocracia, né, na época dele. Esse povo, eles não criam na vida após a morte, eles não criam em anjos. Mais ou menos eles criam em Deus, mais ou menos. E Jesus diz para eles, vocês erram, porque vocês não conhecem nem o poder de Deus, nem as Escrituras, nem o poder de Deus. Esse é o erro de vocês. Porque vocês não conhecem a palavra de Deus e nem conhecem o poder que esse Deus tem. Os tessalônicos, eles criam no Deus vivo. E Jesus diz, Deus não é Deus de morto. Deus é Deus de vivo. Eles criam num Deus presente. Deus vivo é um Deus que age. Deus vivo é um Deus que sabe de mim. E essa fé, eles sabiam. Eles diziam, Pai, Deus está comigo. Jesus diz, eis que estou convosco todos os dias. O cristão crê nisso. O cristão não crê no Jesus que ficou crucificado. Não. A fé cristã é no Jesus que ressuscitou. Deus vivo. Para pensar nisso. E a segunda coisa não é só o Deus vivo, é o Deus verdadeiro. Para servir, eles abandonaram os ídolos. E ídolos pode ser imagem. Mas ídolos pode ser dinheiro. Ídolo pode ser você mesmo. Trabalho, família. Tudo que você colocar. Jesus diz assim, olha. Aonde estiver a coisa de maior valor para a sua vida, aí vai estar o seu coração. Não é verdade isso? Tem gente que ama um carro, limpa, é aquilo ali, é o sonho de consumo dele. O coração dele está ali. Num time de futebol, o coração dele está ali. Porque é assim que funciona. Agora, se não for em Deus, se não for em Cristo, está errado. Porque você está colocando o seu coração em coisas que vão passar. Que quando você morrer, você não leva. Não é assim? Não é triste, por exemplo, uma pessoa que morre por
tanto torcedor daquele time, por ter tanto não sei o que. Aí as pessoas vão lá e colocam, enterra com o morto, ou colocam a bandeira do time em cima do caixão, como se aquilo fosse a glória. Meu Deus! Por quê? Porque o que eles estão dizendo é que o tesouro daquele homem ou daquela mulher era o time de futebol. Viveu em função daquilo. Deus vivo e verdadeiro. Jesus diz assim, ó, eu sou a verdade. Deus não mente. E os tessalonicenses acreditaram nisso. Deus não mente. O que Deus promete, Ele cumpre. E eles acreditaram nisso. Por que eles sofreram perseguições e ficaram firmes na sua fé? Porque eles acreditavam nas promessas. Não que Deus iria livrar eles necessariamente daquela dificuldade, porque é possível que alguns deles até tenham sido mortos. Mas não importava. Porque eles criam na palavra. Eles criam na promessa. Porque Deus é verdadeiro. Tiago diz no capítulo 1, versículo 17, que Deus não é como o homem. Nele não há mudança, nem sombra de variação, filho. O que Deus diz, diz. O que Deus fala, fala. A caneta de Deus não fala, não falha, não. Não falha. Se Ele disse, Ele disse. Se Ele prometeu, Ele prometeu. Em Isaías capítulo 55, Deus vai dizer que toda palavra que sair da boca dele não voltará para ele vazio. O que é que ele está dizendo? Que toda palavra que sai da minha boca se cumpre. Se cumpre. E se cumpre da maneira que ele delegou, que ele falou. Não se cumpre diferente, não. Isso é forte. No livro de Isaías, Deus diz que vai levantar um rei chamado Ciro. Sabe quando foi que Deus disse isso? Centenas de anos antes. E sabe quem libertou? Ciro. Até o nome do imperador ele disse. Até o nome. Que ia libertar. E libertou. Fica todo mundo pirado. Porque Deus é verdadeiro. É por isso que podemos acreditar. Sabe por que eu li? Eu vou parar aqui. Sabe por que a Bíblia é um livro que nós podemos crer que é de Deus perfeitamente? Por causa das profecias. Quando você lê, por exemplo, Isaías capítulo 53, ele vai falar de maneira meticulosa a respeito da crucificação de Jesus. Só que Isaías viveu 7 séculos, 700 anos antes. Como é que ele ia saber disso? Deus. Olha como ele é verdadeiro. Olha como ele é verdadeiro. Vou parar aqui. Jesus diz assim, olha, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Sabe quando foi que Jesus disse isso? 2000 anos atrás. E nós aqui estamos falando dele, da palavra dele. Dá para acreditar nesse Deus? Dá ou não dá? Porque uma coisa, meu amigo, você falar uma coisa hoje, amanhã, se estiver acontecendo, já é muita coisa. Agora, 2000 anos depois, você está vendo como ele é verdadeiro? Agora, se Jesus disse que os céus e a terra passariam, mas a palavra dele não passaria, o que é que me impede de acreditar que o que vem pela frente, que ele falou, também não vai acontecer? Você vai numa loja fazer um crediário, hoje já nem se faz mais isso, né? Porque tem agora os cartões de crédito, mas antigamente você fazia um crediário, tinha que fazer um cadastro. Aí, dentre as outras coisas que ele pediu, você já comprou a crédito em algum lugar? Sim, tal, loja tal, loja tal, loja tal. Aí eles iam anotando, depois eles ligavam para essas lojas, para saber se você pagou a conta. Porque era o teu passado que dava crédito para o teu presente.
E aquilo, eles não tinham toda a certeza, mas pelo menos era o que eles esperavam que você pagasse, porque você pagou as outras, então você vai pagar essa também. Você não deu calote lá, então você também não vai dar calote aqui. Eles não tinham muita segurança disso, mas era a regra, era o que eles faziam. Nem sempre isso funcionava. Mas com Deus, olha para a história de Deus. Deus tem uma história com o ser humano. Então eu posso, se eu olho para o passado e vejo que Deus cumpriu todas as suas promessas, isso me dá ímpeto, força, determinação para acreditar que Ele cumprirá as que estão pela frente. Amém? Deus abençoe vocês.